Esse aqui é processo civil. Vamos ver agora a parte de reconvenção. Bem, a reconvenção ela deve ser proposta no momento da contestação. É uma das coisas que podem ser arguídas na contestação. Como a gente viu, na contestação, o requerido deve arguir tudo que ele puder para poder contrapor o pedido da inicial, inclusive a reconvenção. A reconvenção é como se ele falasse assim: olha, na realidade não é isso, é o autor que me deve. Então ele vai inverter os polos, ele vai fazer uma outra ação, é uma reconvenção que vai seguir junto com a inicial, com a principal, onde ele passa a ser o autor, é uma reconvenção. O autor vai ser então intimado dessa reconvenção e ele terá que responder num prazo de 15 dias. É o mesmo prazo dado à contestação, 15 dias. A desistência da ação ou a extinção da ação por qualquer motivo não obsta, não atrapalha o prosseguimento da reconvenção, porque a reconvenção é uma ação que está correndo autônoma aquela. A partir do momento que o juiz recebe a reconvenção, então ele vai até o final com ela, não depende mais da principal, tá? O réu pode propor a reconvenção independente de oferecer a contestação. Bom, no caso, isso é a reconvenção, é bem simples, tá? Na hora da contestação, o réu vai lá falar: não, não é bem assim que aconteceu dessa forma, quem está me devendo é o autor. Ele vai reconvir da ação. É bem simples, é somente isso. Abre-se um prazo de 15 dias, então, para que o autor se manifeste. Se o autor desistir da ação ou extinguir a ação por qualquer motivo, permanece válida e continua seguindo a reconvenção. Agora a gente vai para a revelia. A revelia é quando não há a contestação. O réu foi citado e ele não contestou aquilo. Presumem-se verdadeiros todos os fatos alegados na inicial, exceto quando tratar-se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar. Pronto, já não há mais revelia. Ou ainda, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, também não ocorre a revelia. Então, contra direitos indisponíveis, não ocorre a revelia. Ou ainda, quando a inicial não estiver acompanhada de instrumentos que a lei considerar indispensável à prova, ou quando as alegações do autor forem inverossímeis, ou de contradição com a prova presente nos autos, tá? Então, são esses 4 casos onde não vai haver revelia. Se houver pluralidade de réus e algum deles contestar, contra direitos indisponíveis, quando a inicial não estiver acompanhada de instrumento que seja indispensável à prova, ou quando as alegações forem absurdas e verossímeis e houver contradição com as provas que estão nos autos. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos, fluirão da data da publicação das decisões no órgão oficial. Ou seja, ele foi citado, ele não contestou, houve a revelia, então ele vai estar intimado de todos os atos quando for publicado no órgão oficial, que é o DJE. Então, quando que ocorre a intimação do revel? Toda vez que houver publicação dos atos, ele está intimado para os termos do processo. Esse réu, esse requerido que é revel, que não contestou, ele pode se apresentar no processo em qualquer momento, a qualquer hora ele pode entrar, mas ele vai entrar no estado em que estiver o processo, tá? Já apareceu, já foi a parte da contestação, ele não levantou todas aquelas situações que ele deveria, então se ele se apresentar, ele vai pegar o processo no estado em que ele está, mas ele pode se apresentar em qualquer momento. Quando o revel, na contestação, alegar qualquer item daqueles elencados no artigo 337, que é a litispendência, coisa julgada, perempção, decadência, quando ele alegar qualquer daqueles itens presentes no 337, que precisa ler, o autor será ouvido em 15 dias. Então, na prática, significa o seguinte: o autor vai lá e coloca a inicial.
O réu é citado para responder em 15 dias. O réu responde em 15 dias, negando tudo que estava na inicial e apresentando provas e documentos para negar a inicial. Abre-se 15 dias para o autor se manifestar aquela contestação. Então, antes que a decisão vá para o juiz, antes que os autos vão para o juiz, o autor entra com a inicial, o réu entra com a contestação, mais 15 dias para o autor se manifestar acerca da contestação, tá bom? O julgamento antecipado do mérito acontecerá em duas situações: quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou se o réu for revel e não houver requerimento de prova pelo autor. Nesses dois casos, vai haver julgamento antecipado. Não há necessidade de produção de provas, ou o réu é revel, o juiz simplesmente vai decidir. O juiz pode ainda julgar antecipadamente parcialmente apenas o mérito. Nos casos de pedidos incontroversos, né, o que o autor pediu na inicial não necessita de prova apenas em relação a um dos pedidos, a uma das coisas, é incontroverso. Então, o juiz pode conceder parcialmente o mérito quando for pedido incontroverso ou se já estiver em estado de julgamento, pode também conceder parcialmente. Dessa decisão caberá recurso de agravo de instrumento, ou seja, da decisão que julgar parcialmente o mérito, cabe agravo de instrumento, tá? Isso é bastante importante. A gente viu que do indeferimento da inicial ou do indeferimento do pedido vai caber o recurso de apelação. Do julgamento da lide parcialmente cabe agravo de instrumento, tá bom? São dois recursos diferentes.